Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, e continuando meditando nas parábolas de Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, de 26 a 29, Jesus nos diz: lance a semente e descanse. O texto diz assim: ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si só produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a sua colheita, chegou a época da colheita. É interessante vermos que o Evangelho de Marcos é o mais sucinto dos evangelhos. Marcos, ele não é de prolongar os relatos, ele não é de escrever muito não, ele é bem jornalista, né? O texto dele é pequeno, o texto é enxuto e é direto, assim como ele faz nesse texto. Ou seja, Marcos é um homem de ação e ele retrata isso, né, nos seus textos. E quando nós olhamos esse texto, o que Jesus fala, é fundamental a gente ver que, desde o momento em que o semeador lança a semente, ele deve confiar em Deus. E a germinação acontece de forma natural, não depende dele. Quando eu vejo esse texto, quando eu penso nesse caso da semente que é jogada na terra, você já parou para pensar que nós vivemos pela fé? Ou seja, nós não temos controle absolutamente de nada sobre a nossa vida. Nós sempre achamos que nós temos o controle, mas na verdade nós não temos o controle de nada. E essa época de pandemia, esse 1 ano e tanto de pandemia que nós temos, ele foi fundamental para nos mostrar isso. Nós não temos controle absolutamente de nada. Ou seja, veio uma pandemia e o mundo parou. E a gente achava que o mundo nunca ia parar, e ele parou. Ou seja, nós vivemos pela fé. Você que trabalha, o seu salário é pago no final do mês pela fé, porque se o seu patrão não tiver condição, não vai te pagar. Se ele falir, ele vai te demitir. Nós vivemos pela fé. Nós trabalhamos na fé de que no final do mês ou no início do próximo mês nós receberemos. Nós saímos de casa na fé de que iremos voltar, mas nós vivemos pela fé. E essa parábola é introduzida dizendo que o reino de Deus é assim. O reino de Deus é assim. E quando nós olhamos o reino de Deus é assim, se nós fizermos aqui, como alguns comentaristas, e olharmos o relato alegórico, Cristo semeou e na ocasião certa ele virá fazer a colheita. E o trabalho invisível é feito pelo Espírito Santo, na igreja e em você. Outros têm destacado outros fatores, dizendo que a semente, o período de amadurecimento e a ceifa, ou o contraste entre o semear e o colher. Certamente todas essas interpretações, mesmo as alegóricas, quando qualificadas, apresentam um ponto verdadeiro. E é interessante lembrar que João Calvino olhou além do originador dessa parábola e viu ministros da palavra semeando a semente. E eles não devem desanimar, diz Calvino, quando não veem resultado imediato. Jesus ensina que devem ser pacientes e os faz recordar do processo de germinação, como acontece na natureza. Não devem ficar angustiados ou inquietar, mas devem ter a certeza, a clareza e proclamar a palavra. Devem se ocupar da tarefa do dia a dia, levantar-se pela manhã, deitar e fazer tudo o que tem que ser feito. Como a semente chega à maturação no tempo próprio, assim o fruto do trabalho do pregador, ele vai chegar. Então, quando você falar de Jesus para alguém, quando você pregar o Evangelho, não se preocupe com o resultado. O apóstolo Paulo disse: eu preguei, eu reguei, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. A nossa função como cristãos é falar do reino de Deus, é falar de Jesus, é falar do amor de Jesus. O resultado não somos nós que vamos providenciar. O fruto é o resultado da semente. O fim está implícito no começo. O infinitamente grande já foi e está ativo no infinitamente pequeno. É bom relembrar a afirmativa jubilosa de Paulo, de que aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completar até o dia de Deus. E a lição dessa parábola é a seguinte:
A vitória está assegurada. A colheita se aproxima e chegará com certeza no momento apropriado, decidido no plano de Deus. O reino de Deus será revelado em todo o seu esplendor. Por isso, lance a semente, lance a semente. Daí para lá é fé. Fé, nós não sabemos o que vai acontecer, nós não temos controle do processo, só Deus tem esse controle. Por isso, tenha uma noite abençoada, um final de semana feliz. Nos vemos domingo às 19 horas no YouTube, no PIC Taguatinga, para o nosso culto presencial. Lembrando que esse domingo, às 9 horas da manhã, nós temos a nossa reunião de oração presencial. Essa é só presencial no templo. E à noite o nosso culto. Segunda-feira estaremos de volta com mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. Um final de semana abençoado. Descanse no Senhor.